Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar alguns replantes que eu fiz no final de semana e vou atualizar algumas suculentas para vocês também. Bom, começando com os replantes então, a primeira suculenta que eu replantei foi esse Semper Vivum. Vou deixar aqui a identificação dele para vocês aqui na tela. E eu decidi plantar ele nesse vaso aqui que eu já tenho outro Semper Vivum, que eu já tinha comprado lá no Garden há uns meses. E aí foi até bom eu ter escolhido mexer nesse vasinho e ter tirado ele do substrato, porque tava com cochonilha de novo, então eu aproveitei para já tratar. E eu decidi juntar essas duas mudas no mesmo vaso, porque como são duas suculentas mais chatinhas, mas que precisam dos mesmos cuidados, fica mais fácil de cuidar delas no mesmo vasinho. Muitas pessoas têm dificuldade com Semper Vivums, mas até agora esses aqui têm sobrevivido e o vasinho deles ficou assim. E agora indo para as outras suculentas, eu estou replantando aí a Echeveria mebina. Mesma coisa do Semper Vivum, tira do substrato, observa bem as raízes, não tinha nenhuma cochonilha, o que é um bom sinal. E aí, outro vaso que eu resolvi mexer também esse final de semana foi esse vaso aí da minha costela de Adão. Eu tava com um problema nesse vaso que tava com vários mosquitinhos, parecido com aqueles mosquitinhos do Funginax. É tanto que eu comprei a terra de diatomácea pra ver se resolvia esse problema. Resolveu aí uns 90%, eu apliquei só uns 3 dias. E aí diminuiu bastante os mosquitinhos. E aí esse final de semana eu resolvi trocar o substrato desse vasinho pra colocar em um substrato novo. Já fazia bastante tempo que tava com esse substrato. E esse vaso, na verdade, ficou uma mistura muito louca de várias plantas aí. Tem a minha costela de Adão agora, tem uma Hawort aí que eu plantei. Plantei a coração partido que eu comprei no Garden, junto com as suculentas que eu replantei nesse vídeo. Uma mudinha de Zamioculca que eu fiz por folha há anos e agora que tá indo pra frente. E a minha pileia que eu plantei nesse vaso também. E ela tá indo muito bem depois que tá nesse vaso. Então tá uma baguncinha esse vaso, mas tá uma baguncinha boa. Bom, então agora sim, hoje, segunda-feira, vocês viram um trechinho da chuva que eu gravei de madrugada, na madrugada do sábado pro domingo. Eu até me assustei que começou a chover do nada de madrugada. Ontem passou o dia chovendo, hoje também tá meio nublado, mas aí mesmo assim eu fiz alguns replantes ontem e vim mostrar pra vocês hoje. Tem algumas suculentas também pra atualizar. Finalmente montei esse berçário aqui com as folhinhas da Echeveria Frida Kahlo. Elas já estavam aí há muito tempo precisando de substrato, algumas já estavam aí até passando do tempo de passar para o substrato já. E agora eu montei um berçário só com Frida Kahlo, então daqui a uns meses vou ter muitas mudinhas dela. E eu achei que ela brotou muito fácil, por folha muito rápido também. Brotarão as folhas grandes, as folhas menores. Tem algumas que tem mudinhas e não tem raízes, folhas que tem raízes e não tem mudinhas. Mas esse vaso aqui de bonsai ficou bem cheinho, deve ter aí mais de umas 20 folhas aí brotadas dela. Inclusive, esse aqui é o caule dela. E olha só quantas mudinhas, olha só o tamanho que elas já estão. E eu deixei algumas folhas aí, ó, eu tirei bastante folha, mas ainda ficou folha no caule. Então, além dessas mudinhas aí do berçário feitas por folha, tem essas aqui que acabam crescendo mais rápido. Aí de berçário montei também esse daqui, na bandejinha de morango. Aqui tem folhas de duas suculentas diferentes. Essas folhas verdinhas com a borda aí mais avermelhada, com a borda mais escurinha, são da Echeveria flamenco. Também já tava com um tempinho que elas estavam precisando aí de substrato. E essas folhas aí mais clarinhas, mais pontudas, são da Echeveria paniculata. Então, de berçário foi isso, mas eu montei também um vasinho também, uma mini jardineira, como eu costumo chamar esse vasinho aqui. Eu já falei que eu adoro esse tamanho de vaso.
Eu acho muito bom pra fazer arranjo com as mudinhas menores. E foi exatamente o que eu fiz. Todas as mudinhas aqui que eu plantei nesse vasinho foram mudas que eu fiz por folha. Tem várias e várias suculentas diferentes, a maioria são equivérias, como por exemplo essa mudinha aqui da Echeveria Madiba, que tá lindinha demais, olha essa coloração. Mas tem aí por meio, tem Sedeveria Olivia, tem Super Boom, tem mudinha de Lovely Rose, tem de Beatrice ou Chihuahuensis. Então tá recheada aí de mudinhas e eu não vejo a hora de vê-las crescerem. E agora vindo aqui pra trás, tem algumas coisas aqui que eu fiz ontem também. Eu mudei o substrato aqui dessa cuia de Echeveria Cubic Frost. Coloquei essa roseta de novo aqui nessa cuia. Desde que eu tinha decapitado, eu tinha colocado ela lá no arranjo que ficava no tempo. E agora que essa roseta aqui já tá com raízes, eu decidi plantar ela de volta na cuia. Mas eu tô amando como essa cuia tá ficando. E todas essas mudinhas aí menores foram mudas que eu fiz por folha. Já contei aqui no canal que assim que a minha Echeveria Cubic Frost chegou, ela caiu no chão e quebrou aí metade das folhinhas. E aí eu fiquei com muito dó na época, mas aí o bom é que hoje em dia eu tenho várias mudinhas. E aí, como eu falei pra vocês que tá chovendo bastante ultimamente, vocês vão conseguir ver aí no vídeo que tava chovendo aí nessa hora, tava um sereninho bem fraquinho, mas é bem chatinho de você ficar mexendo nas suculentas quando tá nesse clima assim. Eu que lute com a minha sinusite, mas não tem nem como reclamar porque a previsão para essa semana toda é de muita chuva, muito sereno, tempo nublado. Mas vamos lá atualizar algumas suculentas agora então. Começando por essas artes, por essas flores aqui da Echeveria Querência que finalmente abriram, olha só que bonitinhas. Primeira vez que ela floresce por aqui. A Echeveria Angel também é a primeira vez que eu vejo a arte floral dela, mas as florzinhas ainda não abriram. E aí eu tinha feito uma listinha toda bonitinha que eu tinha que fazer esse final de semana. Tinha que trocar o substrato de várias outras suculentas, como o do meu Sedum Cryde, por exemplo. Mas aí acabou que nem deu tempo, mas tem que trocar o substrato dele em breve. Outra suculenta que tá por aqui não tem tanto tempo é a Jadeita. Olha só como ela tá ficando bonitinha. Secou algumas folhas, é normal nesse período aí de adaptação. Mas olha só como esses bracinhos, como esses brotinhos dela estão bonitos. Já tem aí 2 brotinhos novos, então acho que ela tá gostando daqui. E aí falando em suculentas novas, né, daqui a uns dias vai completar aí um mês que essas aqui chegaram. Então agora que já dá pra notar aí uma diferença boa de quando elas chegaram. Olha essa, por exemplo, aqui é a Graptoveria Ellen, tem brotinho aí. O miolinho já tá nascendo com as folhas bem mais gordinhas. E ela tá meio comprida assim, porque eu tirei algumas folhinhas pra ver se brota por folha. O Mendonzai também está com um miolinho bem mais bonitinho. A Echeveria Blue Sky, na minha opinião, é uma das que mais dá pra ver a diferença. Se você olhar bem pro caule dela, dá pra ver onde tá estiolado. E se for olhar pro miolo dela, dá pra ver o quanto esse miolo já tá crescendo mais compacto. Quantas folhas já estão aí pertinho uma da outra. E aí quando ela crescer mais, que ela se desenvolver mais, eu vou decapitar pra ela crescer toda compacta. Que também é o caso da Echeveria Nixana, tá bem pescoçuda ainda, tá bem enxolada a parte de baixo, o miolinho já tá crescendo bonitinho. Echeveria Deresina também, o miolinho já tá bem mais bonito que quando ela chegou, mas tô me segurando aí pra não decapitar elas agora, vou esperar aí mais um tempinho. E agora uma suculenta que eu percebi que mudou bastante é o meu Aeonium Castelo Paivai Variegata. Ele tava num vasinho muito apertadinho, tava aí com quase um ano e nem se desenvolvia. E aí desde que eu plantei ele nesse vasinho aqui maior, com um substrato novinho que eu tô usando, ele já mudou bastante, já se desenvolveu muito. Então acho que o problema não era nem ele ser de crescimento muito lento, era mais vasinho e o substrato que ele tava plantado. Outra suculenta que eu já achei que mudou bastante depois que eu troquei o vaso e substrato também foi a Echeveria Diva. Olha só como essas folhinhas dela já estão aí com a pruína bem bonitinhas. Tem só algumas folhas mais velhas aí com a pruína um pouquinho manchadinha, mas ela tá ficando muito bonita. Daqui a um dia já vou ter que mudar ela para um vaso maior. Fazem aí semanas que tá sem sol para suculentas, mas tem algumas que continuam com a coloração bem bonita, como por exemplo a Echeveria Afterglow. Não sei se vocês vão conseguir ver a cor dessas bordas dela. Eu sou apaixonada por essas bordas dessas folhas bem cor de rosa, acho linda demais. E eu tava morrendo de medo de não acertar no cultivo dela, mas até então ela tá indo bem aqui comigo. E falando em bordinhas e pontinhas coloridas, olha só essas pontinhas da Graptoveria Margaret Happy. Tô apaixonada por essas pontinhas cor-de-rosa dela. Eu amo suculentas com as pontinhas desse jeito. Inclusive, esses dias achei folhinhas aí que eu tirei dela assim que ela chegou, brotadas lá no corredor nos berçários. E é uma fofura, a mudinha é igualzinha a ela, assim, pequenininha.
Então, assim, no geral, são aí vários dias já sem sol. Sai um solzinho tímido aí quinta e sexta, mas aí já choveu o final de semana inteiro, fica bem nublado. Mas elas estão bonitas ainda, tão coloridas. Não percebi que nenhuma ainda começou a estiolar, até porque elas pegam bastante claridade aqui o dia todinho. E aí uma coisa que eu tenho percebido é que elas têm se desenvolvido bastante agora nesse comecinho de primavera. Algumas suculentas que pareciam que estavam estacionadas aí sem crescer, sem se desenvolver muito, estão crescendo pra caramba agora desde que começou a primavera. Tenho gostado bastante dessas suculentas assim nos vasinhos de barro. A Gila e a Beatriz estão lindas demais nesses vasinhos de barro. Mas nem só de vaso de barro vivem as minhas suculentas. Tenho plantado, por exemplo, nessa embalagem aqui de Marmitex de isopor, pra vocês verem como eu aproveito tudo. Essas mudinhas aqui de Echeveria madiba, várias mudinhas de Echeveria madiba. Elas estão se desenvolvendo muito desde que a primavera começou, desde que eu plantei elas nesse substrato também. Inclusive, elas ficavam no corredor, e aí como elas já estão ficando num tamanho bom, eu trouxe aqui pra trás junto com as outras suculentas, mas só esses dias que tá meio nublado, que não tá um solzão forte, porque senão pode correr o risco de queimar, e aí eu fico de olho na previsão todo dia pra não acontecer o que aconteceu com o meu berçário ano passado, que eu perdi um monte de folha torrada. Essa mudinha aqui da bandeja, ela tá um pouquinho maior do que essas que estão botadas na Marmitex, mas ela é um pouquinho mais velha também. E aí, olha só, escondidinha aqui entre esses vasos pra não tomar tanto sol, se tivesse sol. Mas para não queimar, tem aqui esse vasinho com as mudinhas da Echeveria Dionysius. Olha só que bonitinhas que elas estão. E tem uma mudinha ali de Echeveria Lola que tá finalmente enraizando. E foram outras mudinhas que pareciam que estavam empacadas aí. E já percebi que elas já se desenvolveram bastante desde que começou a primavera. E olha que linda que tá essa lata aqui de Graptopetala McDougall. Essa lata aqui tá cada dia mais cheia. Daqui uns dias eu vou ter que mexer nela, mas olha que lindeza que estão essas mudinhas. E aí, falando em suculentas que não estavam se desenvolvendo, tem aqui, por exemplo, umas mudinhas aqui, várias mudinhas de Graptoveria Lovely Rose. Olha só esse vasinho aqui. Elas estavam estacionadas aí há meses, estavam se desenvolvendo bem lentamente. E agora estão indo aí de vento e polpa, estão crescendo pra caramba. E não é só em uma ou duas mudinhas não, porque às vezes acontece de uma muda ou outra não se desenvolver. Mas nesse caso aqui são todas as mudas de Graptoveria Lovely Rose que eu tenho por aqui. Além desse vasinho aqui branco, eu tenho esse outro vaso só com mudinhas que eu fiz por folha. E elas estavam aí paradas faz um tempo e agora estão se desenvolvendo bastante. Não vejo a hora de fazer um arranjo aí só com Graptoveria Lovely Rose. Bom, gente, mas então foi isso. O vídeo já ficou bastante comprido, mas se deixar eu fico aqui até amanhã mostrando suculenta. Tem muita suculenta pra mostrar pra vocês. Fazia tempo que eu não vim aqui mostrar aí as suculentas pra vocês, atualizar e falar sobre elas. Muitas novidades em breve. Minha caixinha de suculenta de aniversário vai chegar essa semana. Nesse momento que eu tô gravando o áudio desse vídeo, ela já deve estar aí a caminho, porque os vendedores postam as caixas na segunda-feira. Então ela vai chegar aí provavelmente pra mim na quinta-feira. E aí provavelmente sexta-feira eu já venho aqui mostrar pra vocês aqui no canal. Mas pra fechar aí o mês de outubro com chave de ouro, ainda vai ter aí o vídeo top 10 suculentas do mês, que eu sempre faço. Esse mês elas estão aí um pouquinho manchadinhas de fungicida, mas faz parte. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de ver algumas das minhas suculentas. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.